Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Teu nome. Te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é digno de ser louvado. Nesse momento, Deus, clamamos com humildade pela dependência do Espírito Santo, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra. Desvenda os olhos para que a gente possa ver as maravilhas da Tua lei. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que esse texto penetre do íntimo do nosso ser e que nós vivamos de acordo com a Tua vontade. Fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando na epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ler do versículo capítulo 1, versículo 15 em diante. Efésios 1, do 15 em diante. Efésios 1:15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Amém. Deus nos ajude nesse momento. Nós vimos nas últimas mensagens o ato de adoração a Deus que vai do versículo 3 ao 14. Paulo fala, bendito Deus e Pai, e faz adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mencionando elementos da nossa salvação. Isso nos ensina que temos como base da adoração, temos como fundamento da adoração a obra que Deus faz, especialmente aqui, citado nesses versículos, a obra da salvação. Ele mencionou o fato de Deus ter nos escolhido, nos predestinado, nos adotado como filhos, ter removido os nossos pecados, ter nos redimido, ter nos lavado com o sangue de Jesus, ter também nos selado com o Espírito Santo, e por isso nós devemos, em adoração ao Senhor, bendizer a Deus. Esse é o resumo do que nós vimos do verso 3 ao verso 14. No verso 15, ao final, ele quase que faz uma aplicação desse conteúdo. Em primeiro lugar, ele fez uma adoração a Deus pelo Evangelho, pela salvação. Segundo, ele mostra que ele ora por aqueles irmãos, para que aqueles irmãos compreendam esse Evangelho. E ele usa a expressão iluminados os olhos do vosso coração, mostrando que nós dependemos do Espírito Santo para compreender as verdades do Evangelho. Versículo 15, ele diz, por isso, comunica conclusão, tendo em vista o que acabamos de falar em relação à adoração a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu faço essa oração por vocês. Paulo disse para aqueles irmãos de Éfeso. Por isso, concluindo o que eu acabei de falar, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Então, por causa do Evangelho, Paulo
ora em gratidão a Deus por aqueles irmãos, e também porque ele ouve falar da fé daqueles irmãos. Quando ele diz que eu ouço falar, né, ele diz aqui, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, vale a pena lembrar que em Atos há o registro dele como fundador da igreja, mas quando ele escreve essa carta, ele estava distante daquela igreja há alguns anos, aproximadamente 5, ou quem sabe mais. Então, ele recebia notícias daquela igreja, e sempre que ele recebia notícias daquela igreja, ele orava por aqueles irmãos. E um dos motivos que ele menciona aqui é a gratidão a Deus pela fé daqueles irmãos e, ao mesmo tempo, pela operosidade da fé daqueles irmãos. Algo parecido com o que ele mencionou lá em Filipenses capítulo 1, quando ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre em minhas orações súplicas pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então ele menciona isso também, que ele ora em favor daqueles irmãos, mostra para nós que Paulo era um irmão que orava em favor de muitas igrejas. Paulo era um irmão que orava em favor de muitos irmãos. Então ele trabalhou ali, e aqueles irmãos demonstravam uma fé ativa e um amor em favor de todos os santos, como ele menciona aqui, e o amor para com todos os santos. Ou seja, aqueles irmãos não apenas acreditavam no Senhor Jesus, mas davam um bom testemunho, evidenciando esse amor na prática pelo próximo, evidenciando esse amor na prática em favor dos irmãos. E Paulo ouviu essas notícias. Diante disso, Paulo agradece a Deus. Eu gosto sempre de destacar isso. Quando Paulo menciona, por exemplo, eu citei aqui Efésios 1,15 e Filipenses 1,3, que Paulo agradece a Deus por algo na vida daquelas pessoas, o que fica implícito para nós é que Deus é que está operando através delas. Então ele fala, o amor de vocês para com todos os santos, e ao mesmo tempo a fé de vocês no Senhor Jesus Cristo. Por que então Paulo agradece a Deus, já que é algo deles? É porque é Deus operando através da vida deles. Isso é algo que nós percebemos. E também nos ensina que devemos ter gratidão no coração a Deus quando vemos as coisas que Deus opera através das pessoas. Seja o amor entre os irmãos, seja a fé. E aqui a fé não é, como muito é ensinado por aí, uma convicção cega dos seus desejos. Não é isso. A fé é a confiança no Senhor Jesus. Confiança conforme revelado nas páginas da Bíblia. E ele diz no versículo 16, não cesso de dar graças por vós. Então aqui ele comunica a ideia de constância. Ele orava constantemente por aqueles irmãos. Ele sempre se lembrava daqueles irmãos. Ele diz também, fazendo sempre menção de vós em minhas orações. Então quando ele diz que ele está orando por aqueles irmãos e coloca os motivos de oração que nós leremos adiante, ele está ensinando duas coisas. Primeiro, ele está incentivando os irmãos, elogiando os irmãos por aquele caminho, e também está incentivando, encorajando a eles continuarem naquele caminho. Então ele está dizendo, olha, eu agradeço a Deus pelo que eu estou vendo na vida de vocês. E ele fala isso para aqueles irmãos por meio de carta, ele está dizendo que vocês devem continuar nessa direção. Como isso se aplica a nós? Mostrando o motivo da oração de Paulo deve ser algo que nós devemos buscar e orar. É dessa forma que isso se aplica a nós. E nós veremos qual é o motivo principal da oração de Paulo, que inclusive eu já falei. É para que Deus, através do Espírito Santo, ilumine aqueles irmãos para que eles compreendam mais o Evangelho. Então ele diz no versículo 17, aqui o motivo da oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então vamos por partes aqui. Primeiro, ele menciona o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre faz essa vinculação. Ele fez isso no capítulo 1, verso 3, ele faz novamente. Isso é um ensino muito claro, que o acesso e o relacionamento com Deus é dependente plenamente do Senhor Jesus Cristo. Para alguém ter um relacionamento de amor com o Pai, precisa do Filho. E ele chama esse Deus de o Pai da glória. É outra expressão que ele repete para falar de Deus como Pai. No versículo 13 ele também chamou Deus de Pai, e no restante da epístola ele também chama Deus de Pai. E eu disse, inclusive, que dentro da cultura de Éfeso, uma cultura matriarcal,
que adorava a Diana dos Efésios, uma deusa da fertilidade, representada em muitos seios. Paulo faz questão de repetir várias vezes que Deus é Pai, mostrando que nós não precisamos ser seduzidos e engolidos pelos ensinos da cultura, mas principalmente pela revelação de Deus que vem através do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz não apenas que Deus é Pai, mas Ele é o Pai da glória. É uma expressão linda, bem como toda oração que Paulo escreve, que essa expressão Pai da glória comunica o Pai que é glorioso, o Pai que é em si mesmo o Deus absoluto em glória. Mas se você perceber, toda essa oração, como eu disse, é um incentivo para nós buscarmos os motivos da oração e também os motivos pelos quais nós devemos orar. Quando você encontra orações como essas na Bíblia, é um ensino da palavra de Deus sobre como nós devemos orar. Porque, como diz a própria Bíblia, nós não sabemos orar como convém e o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste, nos auxilia. E ele diz que ele pede para que o Pai, Deus, conceda àqueles irmãos espírito de sabedoria e de revelação. Algumas pessoas entendem que esse espírito aqui é uma palavra impessoal, mas eu acredito que dentro do contexto, esse espírito aqui faz referência ao Espírito Santo. Na sua tradução provavelmente está espírito com E minúsculo. Por que eu entendo que é o Espírito Santo? Porque ele diz espírito de sabedoria e de revelação. Não é meramente uma força impessoal, mas é o espírito que traz a sabedoria e o espírito que traz a revelação. E ele faz essa oração para que nós que já temos o Espírito Santo recebamos essa iluminação procedente do próprio Espírito Santo. E ele diz, no pleno conhecimento dele. Então Paulo está orando para que aqueles irmãos conheçam mais a Deus. O resumo é isso, e ele vai desenvolver isso no restante dos versículos. Isso é bem interessante. Você já orou assim por si mesmo ou por alguém? Você até mesmo disse isso para alguém, meu irmão, eu estou orando para que você conheça mais a Deus. A pessoa pode até se ofender, né? Quer dizer que eu não conheço a Deus? Hoje em dia, em um mundo politicamente correto, você não pode falar nada que as pessoas se ofendem. Mas é isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, eu oro para que vocês tenham mais conhecimento de Deus. E isso é um ato de amor de Paulo para com aqueles irmãos. E deve ser o nosso desejo, conhecer mais a Deus. Afinal, ninguém conhece a Deus plenamente. Nós devemos buscar continuamente conhecer a Deus. E ele fala como se dá esse processo a partir do versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Então tem muitas pessoas, irmãos, que acham que o papel do Espírito Santo hoje é fazer movimentos, agitações e vários tipos de coisas que algumas das quais você já conhece. Você entra em um edifício chamado igreja, onde você vê as pessoas se movimentando, girando, caindo, pulando para lá e para cá, e dizem que tudo isso é obra do Espírito Santo. Mas aqui a gente vê a obra do Espírito Santo nos servos de Deus mais necessária, mais elementar, básica, fundamental para todos nós. Todos nós precisamos dessa obra. Qual é? Iluminados os olhos do vosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que faz todo tipo de agitação e diz que é em nome de Deus, muda até a voz, né? Fica gritando e diz que aquilo ali é o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que recebe a iluminação no coração para compreender o Evangelho. Olha que coisa simples, mas ao mesmo tempo tão linda e preciosa. A gente às vezes tenta elaborar demais a fé, né? A gente acha que a fé precisa de muita coisa para chamar a atenção, mas na verdade a fé é muito simples e ao mesmo tempo que é simples, é muito poderosa. Paulo fala sobre isso aqui. Então ele usa essa expressão poética, na verdade toda a oração de Paulo é poética. Paulo é muito habilidoso com as palavras e ele diz, iluminados os olhos do vosso coração. Nós sabemos que coração não é o músculo, não é o órgão, mas ele menciona o centro do ser humano. A Bíblia fala do coração como centro do ser humano. Tua boca fala do que o coração está cheio, por exemplo. Então, quando ele diz essa expressão, iluminados os olhos do vosso coração, é uma referência para que a visão do íntimo do ser humano, ou seja, para que eles, aqueles irmãos e também nós, possam compreender, ver mais de Deus. E ele fala sobre para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então ele vai vincular o Evangelho e a aplicação do Evangelho sobre o chamado do Evangelho na vida daquelas pessoas. Ele diz, para saberdes qual é a esperança. Em primeiro lugar, o Evangelho é uma esperança.
Por que esperança? Porque nós vivemos esperando algo. Que algo é esse? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, a volta dele. Esperamos novos céus, nova terra. Esperamos tudo que Deus prometeu, nós esperamos. Mas nós já temos hoje já e ainda não. Temos em parte, mas não por completo. E por isso nós esperamos. Essa é a nossa esperança. Um servo de Deus vive esperando. E, ao mesmo tempo, ele diz, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Essa palavra chamamento mostra que Deus chama, que Deus vocaciona, que Deus... a palavra é essa mesmo, chama. E a gente vai ler lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 ao 29. Tem um texto de Mateus 22, onde o Senhor Jesus conta uma parábola e diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos, fazendo referência ao Evangelho. E aqui a gente vê também, 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, o Evangelho fazendo este chamado. Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucuras para os gentios. Então ele divide a humanidade em dois grupos. Judeus, o grupo que Deus chamou por meio de Abraão, e gentios, que é todo o resto. Gentio é todo aquele que não é judeu. E ele está dizendo, aqueles que não são judeus, especialmente aí na personificado dos gregos, eles querem sabedoria, conhecimento humano, muita filosofia, ideologias e pensamentos. Nosso contexto, eles queriam ciência, academicismo, etc. Mas os judeus, eles querem sinais. E nós sabemos que Jesus e os apóstolos ofereceram muitos sinais, mas ainda assim eles rejeitaram a Cristo. E Paulo diz, a gente não quer agradar as pessoas, a gente tem a oferecer algo muito mais elevado do que a sabedoria, do que os sinais. A gente tem a Jesus Cristo crucificado, que é a grande salvação que é oferecida por meio do Evangelho. E aí no versículo 24 ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, ou seja, mesmo dentro dos judeus ou gregos, tem um grupo de chamados. A gente prega Cristo crucificado para todo mundo. Dentro dessa pregação externa para todo mundo, tem aqueles que ouviram o chamado do Espírito Santo. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então esse é o conceito de chamados na Bíblia. Paulo está falando lá em Efésios, para que vocês compreendam qual é a esperança do seu chamamento. Lembra que Deus te chamou? Quando foi que Deus te chamou? Quando você ouviu a voz do Evangelho e disse, isso é para mim. Eu devo me arrepender dos meus pecados e depositar toda a minha fé e esperança em Jesus. Ali foi o seu chamado interno. E nesse momento, você recebeu essa esperança, a esperança de viver para todo sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala, Efésios 1:18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, ele usa várias expressões poéticas. Ele não apenas quer falar, mas ele quer falar de forma muito bela. Por que isso? Porque o Evangelho é belo, a gente não pode menosprezar o Evangelho. E ele dá uma ênfase para falar da riqueza da glória de Deus por meio do Evangelho. Essa expressão da sua herança nos santos, eu acredito que refere-se à salvação que Deus nos concedeu, aquilo que nós vamos receber, a herança que nos é dada gratuitamente, a qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Paulo é bem interessante, porque ele lança verdades profundas atrás de verdades profundas
com frases muito simples, com frases muito condensadas, com frases muito curtas. É um convite para nós meditarmos no que a Bíblia diz com muito cuidado e detalhe. Então ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Lembre, ele está falando de uma oração que ele faz em favor daqueles irmãos, para que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo, para compreender a esperança do chamado, que é o Evangelho, e também para compreender a suprema grandeza do poder de Deus, que foi manifestada em nós, os que cremos. Olha que maravilha. Ele diz que Deus manifestou um poder extremo, supremo, grandioso, soberano, absoluto. E esse poder foi manifestado em nós. Eu digo que isso é interessante porque tem muitas pessoas que correm atrás de ver o poder de Deus. Pense, por exemplo, numa conferência, o poder de Deus. Aí você vai ver chover pessoas. E as pessoas querem ver o quê? Querem ver o tempo todo sobrenatural. Querem ver o tempo todo algo mirabolante, algo que não é visto comumente. Mas Paulo vai falar da suprema grandeza do poder de Deus, que foi operado nos que creem, e ele mostra que essa suprema grandeza do poder de Deus foi operada em todos nós por meio da conversão. Nós veremos isso. Ele diz: segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder de um Deus onipotente, todo-poderoso, foi operado nos que creem. Há uma manifestação na vida do servo de Deus que foi manifestada em um poder extremo, soberano e supremo. E ele compara esse poder com o poder que foi utilizado para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo. Então pense, o que ele está dizendo para nós é isso. Deus operou um poder em nós, os que cremos. Esse poder foi operado no momento em que Deus nos fez crer, no momento em que Deus nos ressuscitou espiritualmente, em que nós andávamos errantes, vivendo no pecado. Deus nos concedeu arrependimento e fé, e outra expressão bíblica é novo nascimento. Ou, em Efésios 1, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então Deus operou um poder na nossa conversão. Esse poder é comparável a quê? É comparável à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. O qual ele exerceu em Cristo, esse mesmo poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo aceitar a sua direita nos lugares celestiais. Então, olha que poder supremo, grandioso, soberano e absoluto. Eu falei que muitas pessoas correm para lá e para cá querendo ver o poder de Deus por meio de um aleijado andar, um cego ver, coisas que são realmente importantes, que nós glorificamos a Deus. Mas o que a gente aprende aqui é que foi desprendido um poder tão grande, e que eu poderia usar essa palavra com fins didáticos, um poder tão maior na nossa conversão do que nos milagres que normalmente são manifestados. Quando Deus operou a conversão na sua vida, esse foi o maior milagre que nós podemos experimentar. Nós estávamos mortos, Efésios 2:1. E Deus operou um poder para nos chamar ressurreição espiritual. Quando a gente pode olhar para esse salão cheio de pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo, aqui é um testemunho vivo do poder de Deus. Imagine a grandeza do poder de Deus em converter cada pessoa aqui. Se você conhece a sua própria história e conhece inclusive o seu coração, eu não preciso fazer um esforço argumentativo muito grande para te convencer disso. Olhe para você. A Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Ou nas palavras do profeta ainda, a Bíblia diz que Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Há uma cirurgia espiritual. É um poder, na palavra de Paulo aqui, é supremo, grandioso, soberano, um poder gigante, gigante. Nós realmente não estávamos interessados em Deus, e Deus operou para que nós o amássemos. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Esse é o seu poder. E com isso a Bíblia está dizendo: nós somos milagres vivos. Nós somos manifestações vivas do poder de Deus. Você quer ver o poder de Deus? Olhe para a sua conversão. Eu, quando pondero sobre isso relacionado a mim mesmo, eu penso, eu tinha tudo para estar perdido no inferno, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele quis me salvar. É um poder grandioso. Ele operou, tirando meu coração de pedra, me dando vida, eu que estava morto em delitos e pecados, e por graça eu amo o Senhor Jesus Cristo. É assim que vivem os servos de Deus. Somos manifestações desse poder de Deus. E o próprio Paulo,
é uma grande testemunha disso. Quando ele fala, você lembra, quem é Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Ele menciona, inclusive, isso nessa epístola também. Ele perseguia cristãos até a morte, encarcerava alguns, ele respirava ameaças de morte. Ele odiava o nome de Jesus, perseguia Jesus Cristo. Jesus converteu ele, e ele caiu prostrado e disse: quem és tu, Senhor? Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ele foi constrangido com o grande amor de Deus, e ele percebeu: Deus tem um poder tão grande, capaz de transformar um perseguidor assassino em o mais devoto servo e fiel do Senhor Jesus Cristo. Com a conversão dele, nós podemos ver um pouco da nossa história. Nós fomos convertidos por Deus, e Deus nos convida a essa iluminação procedente do Espírito Santo para meditar neste poder que é grandioso e supremo, a qual ele manifestou igualmente ressuscitando Jesus Cristo. E este poder, ele operou em paralelo, aqui ele está fazendo a comparação, mostrando esse mesmo poder operou ressuscitando Jesus Cristo. Imagine o poder de ressuscitar um morto, trazendo a vida. Não apenas isso, mas ele diz: fazendo aceitar a direita de Deus nos lugares celestiais. Ou seja, esse mesmo poder exaltou Jesus Cristo e colocou à direita de Deus para reinar e governar eternamente. Foi o poder que Deus usou para operar na minha e na sua vida. Acima, versículo 21. Acima de todo principado, e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então ele está falando do poder de Deus que ele operou na nossa conversão, que também foi operado na ressurreição de Jesus e na exaltação de Jesus, que é um poder que deu um domínio absoluto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, acima de tudo e acima de todos. Com este ensino, ele está nos lembrando que nós não precisamos temer as entidades humanas, nós não precisamos temer os governos, as guerras, as coisas que acontecem no mundo, porque acima de todas as coisas há um trono e Jesus Cristo está nele. Ele reina para todo o sempre. E nós não precisamos também temer entidades espirituais. Nós não precisamos temer ataques até mesmo do diabo, porque acima do próprio diabo está o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso, por exemplo, nos evangelhos, onde os próprios demônios se submetem a ele, dizendo: que temos contigo, filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes da hora? Então os demônios reconhecem que haverá um tempo que o Senhor Jesus Cristo vai julgá-los e atormentar eles. Ou Filipenses capítulo 2, que diz que ao nome de Jesus foi dado um nome sobre todo nome, e diante dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o poder que foi desprendido na nossa conversão. Um poder, o mesmo poder que foi utilizado para ressuscitar o Senhor Jesus Cristo e exaltá-lo acima de todas as coisas. No versículo 22 ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Estamos vendo nesse texto, de forma sintetizada, o domínio absoluto de Deus. Tudo está debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo do seu governo. Nada é uma concorrência com o poder de Deus. Em religiões, mitologias, há uma disputa paralela e equivalente entre bem e mal. Mas na Bíblia jamais haverá isso. Na Bíblia há um Deus absoluto que subjuga todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele domina sobre tudo, sobre todos, e tudo, quando ele quer, ele obedece. Inclusive quando ele subjugar o mal, lançando-os no lago do fogo, todas as coisas serão estabelecidas de acordo com a sua vontade. E a Bíblia nos lembra isso para nós recordarmos que Jesus Cristo é o Senhor. E essa palavra Senhor comunica para nós que ele tem um domínio absoluto de todas as coisas, e especialmente de nós. Ou como na música que às vezes nós cantamos: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, e apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. Ele é esse Deus, dono de tudo, dono de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é um Deus pessoal que se relaciona conosco. É o grande diferencial do cristianismo. Muitas religiões pregam um Deus totalmente distante, que não tem nem interesse em saber nas pessoas. Mas aqui nós vemos um Deus poderoso, absoluto, pleno, que está acima de todas as coisas, e por isso nós não precisamos temer as perseguições humanas, como já ocorreram na história.
e nós confiamos que esse Deus se relaciona conosco. Nos chama de servos, discípulos e, senhor, e amigos. Por isso a gente pode chamá-lo de amigo. Já não o chama de servos, mas de amigo. E no versículo 23 ele também diz: o qual é o seu corpo, referindo-se à igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche em todas as daquele que enche a tudo em todas as coisas. Então ele mostra que Jesus, que é o cabeça da igreja, portanto na igreja quem reina, quem governa é o Senhor Jesus Cristo, há só um Deus absoluto aqui, é Ele. E ele diz também que Ele governa e preenche todas as coisas. Ele é o rei e absoluto que dá sustentação em todas as coisas. Isso aqui pode ser entendido de duas formas. Primeiro, Ele sustenta tudo. Segundo, Ele dá sentido, razão e propósito a tudo. Então, o resumo dessa oração de Paulo é para que aqueles irmãos compreendam mais o Evangelho, para que aqueles irmãos conheçam mais a Deus. Olha que oração tão bonita, né? Uma oração que vale a pena a gente ler, refletir, meditar e tentar orar na mesma inclinação que Paulo ensinou aqui através desse texto. Paulo orou para que aqueles irmãos conheçam mais a Deus, conheçam mais o Evangelho, conheçam mais o poder de Deus. E ele não apenas falou nessas palavras tão diretas como eu estou falando, mas ele deu exemplos do poder de Deus. Paulo sempre faz isso. Ele, por exemplo, em Romanos, começamos a ler Romanos, ele fala: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, segundo do grego, depois do grego. Aí ele, para falar do Evangelho, ele fala do capítulo 1 ao 11, é como se ele abrisse um parêntese gigante, e ele não tem preocupação nenhuma em fazer isso, ele faz isso diversas vezes. Então ele vai falar do poder de Deus, aí ele fala poder de Deus, e ele já traz mais informações por meio do Espírito Santo para nós sobre o poder de Deus. Isso é algo maravilhoso. A meditação que Paulo faz no Evangelho, ele não é tão objetivo assim, mas ele divaga positivamente, mostrando que essa divagação é uma meditação, contemplação, reflexão através do Evangelho e no poder de Deus. Então esse texto, como eu disse, é resumido na oração de Paulo em favor daqueles irmãos para compreenderem mais o Evangelho. Evangelho este que ele acabou de expor, do versículo 3 ao 14, sendo o Evangelho motivo da adoração a Deus, motivo inclusive pelo qual nós viemos aqui domingo após domingo adorar o Senhor, e ele ora para que aqueles irmãos compreendam esse Evangelho cada vez mais. Vamos extrair então daqui, desse texto, algumas aplicações. A primeira, ele fala sobre esse poder que foi manifestado em nós, também sendo manifestado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e exaltando, dando para ele autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos. Diante disso, nós devemos lembrar sempre, Jesus Cristo está exaltado. Por isso nós não precisamos temer o mal, não precisamos, como diz o Salmo, nos atemorizar diante de más notícias, viver ansiosos, preocupados com as coisas que acontecem. Toda hora é uma crise no mundo, crise econômica, crise sanitária, toda hora é uma crise de violência, crise de guerra. De fato, coisas que aflitem nosso coração, reconheço isso, mas entretanto a nossa confiança está no Senhor, porque Ele está no trono. Isso significa que tudo acontece debaixo dos seus pés, nada foge ao seu poder, e Ele tem poder para subjugar todo o mal, e nele está a nossa esperança. Nós podemos ver nas palavras de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 34, uma declaração lindíssima sobre esse poder absoluto que Deus tem. Daniel 4, 34. Daniel 4, 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno.
e cujo reino é de geração em geração. Então Nabucodonosor está dizendo, eu sou um imperador do maior império da minha época, império da Babilônia. E o império da Babilônia iria passar, inclusive Deus deu essa revelação a ele por meio de Daniel. Ele, a primeiro momento, não reconheceu isso, foi orgulhoso, foi obstinado, disse que o reino dele iria ser perpétuo. Mas Deus humilhou ele, quebrantou ele, mostrando que acima dele estava um rei soberano que faz toda a sua vontade. E que o reino de Deus é de geração em geração eterno, ao contrário do reino dele. E no versículo 35, Nabucodonosor faz essa declaração: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Em outras palavras, Deus é soberano, faz toda a sua vontade, acima de todos os principados, potestades, poderes humanos ou até mesmo entidades espirituais. Jesus Cristo reina, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Essa é a nossa esperança. E por isso, nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias de crise, nós devemos sempre lembrar dessa verdade. Alimentar o nosso coração com essa convicção: Jesus Cristo está no trono, exaltado, governando, todas as coisas estão subordinadas ao Senhor Jesus Cristo. Uma segunda aplicação que nós extraímos desse texto é que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Mas agora eu quero direcionar especificamente ao estudo da palavra. Nós vimos que Efésios tem 6 capítulos, nós gastamos um capítulo e Paulo falou em linhas gerais do Evangelho. O Evangelho na adoração a Deus e o Evangelho na iluminação do Espírito Santo, aplicando ao nosso coração, para a gente compreender o Evangelho. Então Paulo está dizendo que é importante que o servo de Deus se dedique, se esmere a compreender a palavra de Deus, a compreender as verdades do Evangelho. A gente não pode conduzir a nossa vida espiritual sem tratar esse livro com a devida importância. Paulo poderia resumir tudo isso em: Deus seja louvado pelo Evangelho e que nós compreendamos o Evangelho. 2 frases, né? Resumir tudo isso aqui. Mas ele escreve um capítulo de 23 versículos para falar de forma tão linda, embelezada, que nós precisamos do Evangelho para adorar a Deus e para conhecer cada vez mais a Deus e o seu poder. Com isso, eu estou querendo dizer que todos nós devemos nos dedicar, dia após dia, para compreender o Evangelho e a palavra de Deus. Um salmo que eu sempre cito aqui, um salmo digno de ser memorizado. Bem-aventurado, Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o servo de Deus é constante em seu contato com a revelação divina, que é a palavra de Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Estou querendo dizer, é necessário para nós. Essa palavra é um incentivo para nós estudarmos continuamente a Bíblia. Olha que motivo de oração. Eu oro para que vocês conheçam mais o Evangelho. Você se aplica, se esforça a conhecer o Evangelho, você senta em casa e diz assim: eu quero ler esse texto, a palavra de Deus, por exemplo, o livro de Efésios, Romanos, ou qualquer livro da Bíblia, e eu quero conhecer, e você ora com dedicação para que Deus, na dependência do Espírito Santo, te ajude a compreender essa palavra. Nós devemos nos esforçar, sair da nossa zona de conforto e levar esse Evangelho a sério. Paulo poderia orar por diversos motivos, mas ele escolhe orar para que aqueles irmãos compreendam o Evangelho. Como eu disse lá no início, o texto é um ensino para nós como orarmos e, ao mesmo tempo, é um incentivo do que nós devemos fazer. E aqui está um incentivo para nós meditarmos e gastarmos tempo refletindo na palavra de Deus, refletindo no Evangelho. A Bíblia é necessária, é indispensável. Quanto tempo você para e se esforça para compreender a Bíblia? Sem fazer nada, que nós chamamos na nossa cultura de ociosidade, né? Mas na verdade não é ociosidade, não. É muita produtividade espiritual, eu posso dizer. Você parar em casa, simplesmente ler a Bíblia, refletir, orar, ler, refletir, orar e gastar tempo ali, sem pressa, sem pressa. Nosso mundo de pressa, né? Nosso mundo de horário, nosso mundo de despertador, que as coisas é tudo cheio de agenda, tudo cheio de coisas para fazer. A gente precisa parar e ler a Bíblia, crendo que esse texto é a palavra de Deus e que Deus fala conosco através dele.
é gastar tempo aqui dando a devida importância. Eu falei que Paulo poderia ser mais, entre aspas, objetivo, sintetizar tudo em 2 frases, mas ele floreia, embeleza e traz para nós muitas informações importantes para nós simplesmente refletirmos. O mesmo poder que foi operado na nossa conversão foi operado na ressurreição de Jesus. Aí você pensa, olha a grandiosidade desse poder. A Bíblia está dizendo, reflita sobre isso, clame para que Deus te conceda a iluminação do Espírito Santo. Deus te deu mente, coração, intelecto e afeições. Por isso, ame a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força, todo o seu entendimento. Nós precisamos nos esmerar na palavra de Deus, dar o devido valor. E como eu já tenho dito, à luz desse texto, isso não é feito sozinho. Isso é feito na plena dependência do Espírito Santo. E aí nós chegamos à nossa última aplicação. Se a segunda foi a iluminação do Espírito Santo no esforço do estudo da palavra de Deus, a última aplicação é a iluminação do Espírito Santo na dependência de Deus por meio da oração. Então eu não quero dizer que você vai entender simplesmente se você estudar e pronto. Você precisa estudar, mas ao mesmo tempo você precisa do Espírito Santo. Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. O texto aqui é muito claro, é muito simples, é direto, mas nós precisamos que o Espírito Santo internamente fale conosco. Inclusive nesse momento, eu orei lá no início, para que Deus nos ilumine. Você pode ouvir as minhas palavras. Uma pessoa pode ser mais edificada e abençoada do que outra, ouvindo a mesma pregação. Isso se dá por meio da iluminação que o Espírito Santo opera internamente. As mesmas palavras que eu estou pronunciando agora chegam aos ouvidos dentro desse salão, mas o Espírito Santo opera de modo diferente em cada um de nós. E nós precisamos clamar, Deus, me ajuda a compreender a tua palavra. Eu dependo do Senhor. Nós precisamos de fato orar em favor disso. Então, como nós vemos esse exemplo, você ora para compreender mais a Bíblia, para compreender mais o Evangelho, ou você ora em favor dos seus irmãos, como diz Paulo aqui, Paulo orando pelos Efésios, você ora para que a sua igreja, para que os seus irmãos compreendam mais o Evangelho, para que os seus irmãos compreendam e conheçam mais a Deus. Eu até mencionei, né, se você disser para uma pessoa, estou orando para que você conheça mais a Deus, a pessoa vai se ofender. A pessoa vai dizer, eu não conheço a Deus, não é? Claro que conhece, mas conhecer a Deus é uma tarefa crescente e contínua. Nós precisamos conhecer a Deus cada vez mais. O meu desejo é conhecer mais a Deus amanhã do que eu conheço hoje, e depois de amanhã um pouco mais, e depois um pouco mais, porque a nossa grande fome, saciedade, o nosso grande alimento é o Senhor. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós precisamos, irmãos, colocar como prioridade nossos motivos de oração, para que a gente conheça mais a Deus, para que a gente conheça mais o Evangelho. Ler bons livros para que nos ajudem a conhecer a palavra de Deus e ao mesmo tempo orar na dependência do Espírito Santo, crendo que Deus ouve nossas orações e que, se Ele assim quiser, vai nos ajudar. Não desista se no primeiro momento for difícil você se deparar e travar nas palavras difíceis. Você percebe que Paulo usa muitas palavras muito poéticas e belas, e que às vezes podem até travar o nosso entendimento, mas é a palavra de Deus. Está assim porque Deus quis. Diante disso, não desista, persevere, diga, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Veja em que você pode melhorar. Se você precisa estudar mais a palavra, se você precisa orar mais para que Deus te conceda a iluminação do Espírito Santo, se você precisa de dicas para compreender esse texto, que é a palavra de Deus, que comunica para nós o nosso alimento, o pão da vida, o Evangelho, Jesus Cristo. Então nós precisamos ir a essa fonte como sedentos no meio do deserto. Imagina você estar no meio do deserto escaldante, mais de 40 graus o calor, e você encontra uma fonte de água. Você chega lá e você pega um balde de água e você encontra tudo o que você precisa. Então esse mundo é esse deserto escaldante, e aqui está a nossa fonte, nosso manancial de águas vivas. Nós precisamos ir à palavra de Deus saciar o íntimo do nosso coração. Como diz 2 Pedro 3:18, finalizo com a leitura desse texto, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes,
Crescei na graça e no conhecimento do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que nós cresçamos dia após dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.